Vamos ver hoje os princípios da fisiologia energética. Quando você vai trabalhar com acupuntura, você tem que entender qual ferramenta da medicina chinesa que você vai trabalhar, né? Então a pessoa fica em dúvida. Eu uso acupuntura, uso moxa, uso aurículo, uso reflexologia podal, eu uso shiatsu, eu uso fórmula magistral, né? Uso ervas. O que eu vou usar, qual meridiano que eu vou usar, é muita informação. Então, normalmente, na minha prática de ensinar, o aluno com 1 ano, ele começa a entender que ele não sabe nada e aquilo que parecia que era fácil começa a ficar difícil. Então é assim, medicina chinesa você tem essas etapas de aprendizado. Você aprende, você tem a sensação de que agora eu entendi. Entendi, eu vou usar esse pona. De repente a ficha cai e você fala assim, putz, eu não sei nada, não entendi nada. Aí você vai estudar de novo. Aí parece que ficou fácil. Aí você cai a ficha e você fala, putz, não sei. Aí o paciente vem com uma dor no dedo e você não tem ideia do que tratar. Aí você usa o protocolo. Então eu vou usar o IG4, porque o IG4 é o ponto da mão. É meio assim que funciona. Então, para você que está estudando agora medicina chinesa, ou já estuda, já faz alguns anos, então essa sensação de vazio em conhecimento é normal, acontece. Quando você passa por esse ciclo aí umas 4, 5 vezes, aí isso estabiliza, mas é assim mesmo. Aí vem essas perguntas, me faz uma revisão de shiatsu para eu relembrar. Se a mulher está pedindo uma revisão de shiatsu, é porque ela não entendeu nada ainda do que o shiatsu. Não existe revisar shiatsu. Ou você sabe quando usar e como usar, ou você não sabe. Porque está presa a sequência da massagem. O shiatsu não é uma sequência de massagem terapêutica. Eu vou fazer essa sequência e vou curar. Essa é a sequência de fazer o shiatsu para a dor nas costas. O paciente vem com dor nas costas, então eu vou fazer o shiatsu. Eu aprendi lá com o japonesinho, né? Tem que ser japonês velho, né? Eu aprendi com o japonesinho que a massagem começa do dedinho do pé, aí gira, sobe, dobra a perna, a esquerda, meio dentro, roda. Isso não é shiatsu. Isso é uma sequência de shiatsu. Mas não é shiatsu. É a mesma coisa você vender remédio e achar que você é um farmacêutico. Existe vendedor de remédio e existe farmacêutico, né? Para você entender qual ferramenta usada na medicina chinesa, você tem que entender fisiologia energética. O bom médico não é aquele que corta ou dá remédio. O bom médico é aquele que entende de fisiologia médica. Eu, como fisioterapeuta, o livro que eu estudei demais, que encheu o saco, é o livro, eu li livro de fisiologia médica. Entender processo celular, troca de energia, transporte ativo, transporte passivo, contratransporte. No que isso vai me ajudar? Quando você entende a fisiologia, ou seja, como a coisa funciona na sua origem, na sua parte pequena, aí você começa a entender o grande, né? Então, seguindo assim, vamos deixar esse vídeo, vou ver se eu deixo ali na playlist 2 do curso, né? Então, na primeira playlist, né, seria a primeira aula, foi visto o que é energia, né? Foi visto o que é o Teti, a gente viu essas coisas
bem teóricas. Então, aqui ainda é meio teórico, mas você tem que entender a fisiologia e a origem das coisas para depois entender o raciocínio diagnóstico. Você tem... vamos falar das 6 divisões. Você tem que entender isso. As 6 divisões. Você tem o 1, bem princípio taoísta. No princípio, houve 1. Do 1, fez-se os 2. Então era 1, criou-se 2. Desses 2, um pouquinho, desses 2, viraram 5. São 5 movimentos. Então, 1 é o Tao, 2 é o Yin e o Yang, a lei de causa e efeito, porque tudo que existe na nossa atmosfera, que é o Tao, sempre funciona na lei de causa e efeito, ação e reação. É bipolar, não tem outro disso. Desses 2 movimentos, geraram-se, essas 2 energias geraram-se 5 movimentos. Esses 5 movimentos, que seria ascensão, vai para cima, descensão, vai para baixo, a expansão que se abre, a contração que se fecha e a transmutação, que é a transformação de um elemento em outro, né? Então tem-se esses 5 movimentos, né? O Tao é o princípio intangível, inimaginável, é a origem da vida, do universo. Esquece isso aqui. Isso aqui é filosofia. Yin Yang, você tem o princípio vital, e o princípio vital ele tem 2 formas de interagir ele com ele mesmo. Ou ele vai se atrair, uma partícula atrai a outra, ou uma partícula repele a outra. Ou seja, é um magnetismo, polo norte, polo sul. Você tem 2 polaridades. Se você juntar os opostos, positivo e negativo, ele se junta. Se juntar negativo com negativo, ou positivo e negativo, ele repele. Então, o Yin e Yang nada mais é do que polaridade magnética. O Yin é ligado ao magnetismo terrestre e o Yang é ligado à energia elétrica celeste. Só isso. É essa interação magnético-elétrico. Você tem o magnetismo do chão e a eletricidade do céu. Essa interação dessas grandes físicas magnéticas aí gera 5 movimentos. São as 5 manifestações.